Oi, aqui é a Érica e eu gostaria de apresentar para vocês o piloto de uma nova série aqui do canal, que é o Bloco de Notas. Aqui vamos compilar ideias e conceitos dos principais livros da área de produto. Legal, né? E para estrear a série, selecionamos o livro da Melissa Perry, que é referência em produto. Ela escreveu o livro Escaping the Build Trap, que numa tradução livre seria algo como Escapando da Armadilha da Construção. Algo assim, né? E aí o subtítulo é Como uma gestão de produtos efetiva pode criar valor. A Melissa é CEO da Products Labs, uma empresa de consultoria e treinamento em gestão de produtos. E ela é palestrante, está sempre nas principais conferências de produto, ela aplica diversos workshops, ela presta também consultoria para empresas. Então, tudo isso com o objetivo de ajudar a desenvolver líderes em produto, que ela acha essencial para que possam existir empresas direcionadas a produto, que é um tema também que ela toca no livro, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a Melissa quando ela esteve aqui no Brasil para o Product Camp, acho que foi ano passado, 2019. E é interessante que ela abre a palestra contando sobre o início da carreira, uma das primeiras vezes que ela ficou bem frustrada, né? Que ela escreveu umas 20, 30 páginas lá de requisito para uma tela de login, e aí no final, quando ela recebeu lá a funcionalidade para fazer o review, a experiência estava totalmente diferente do que ela tinha idealizado. E aí, depois disso, ela descobriu o movimento ágil. Ficou encantada porque ajudou a organizar seus processos, o trabalho ficou mais eficiente, conseguia produzir features cada vez mais rápido. E isso tudo parecia muito legal, muito bom, né? Só que não. Porque aí ela começou a se dar conta que ela tinha entrado numa armadilha. Porque ela vinha entregando funcionalidades e mais funcionalidades há anos, só que ela não tinha certeza se os usuários realmente estavam gostando ou se usavam o que ela fazia. Também uma outra coisa que ela se perguntava é se essas entregas elas estavam conectadas com as metas da companhia. E ela estava bem frustrada com tudo isso, porque ela queria fazer um bom trabalho, ela queria criar produtos melhores. E aí, na época, ela teve contato com o movimento Lean Startup e com essa cultura de experimentação. E aí as coisas começaram a mudar. E aí é sobre essa nova mentalidade para a gestão de produtos, né? E esse processo de como descobrir a coisa certa para se construir que o livro trata. Eu vou deixar na descrição do episódio o link do livro da Melissa na Amazon. Assim, quem tiver interesse para aprofundar os conceitos, pode adquirir o livro lá. E aí, se vocês tiverem uma análise de um pouco diferente ou algum outro ponto que a gente não tratou aqui, mas que chamou a atenção e que queira compartilhar, aí vocês dividem com a gente. Vai ser muito legal. Bom, uma outra coisa também que eu queria contar para vocês é que durante a produção desse episódio a gente recebeu a contribuição de participantes da comunidade que leram o livro e contaram como ele impactou a forma como elas lidam com o produto. Então, bora conferir os depoimentos? Oi, eu sou a Thalita, eu trabalho como Product Manager e depois que eu li o Escape the Build Trap, eu fiquei aliviada assim dela trazer uma questão de estratégia da empresa, de como é importante a empresa ter uma visão de onde ela quer chegar, e que isso orienta, na verdade, todos os times de produto, né? E acho que o mais legal que ela mostrou é como a gente conseguiria implementar uma cultura de experimentação, não necessariamente ficando presa a um framework ou outro, mas que isso seja um mindset mesmo de sempre buscar descobrir qual é o produto perfeito para os usuários. Então, acho que anima quem está em empresas mais tradicionais e que não tem possibilidade de rodar um discovery, mas de repente podem ligar para os usuários, enfim. A gente consegue ser criativo, né? Na hora de tentar descobrir coisas sobre o usuário e validar nossas hipóteses. Acho que isso foi o que mais me marcou do livro. Oi, meu nome é Cíntia e eu trabalho como Product Manager na Me Poupe. O Escape the Build Trap foi o que ajudou a mudar minha visão de projeto para produto, porque eu tenho um background muito forte de muitos anos trabalhando com projetos, aquela coisa mais focada em entrega mesmo, e eu sentia um pouco de dificuldade para mudar essa visão para o produto, para o porquê, de tirar um pouco essa cobrança de estar entregando o tempo inteiro, de termos que mostrar resultado, para como vamos mostrar esse resultado, né, focando mais nos objetivos alcançados, no que isso vai trazer de retorno para a empresa e para os clientes, e não apenas entregar.
Desde então, eu já comecei a mudar um pouco o meu olhar sobre o que eu estou fazendo no trabalho, comecei a aplicar alguns princípios também. Gostei muito do Product Kata, que ela fala bastante, e estou tentando adaptar isso à minha realidade para fazer as perguntas certas também, e está dando muito certo, estou gostando bastante. Bom, para a gente começar a destrinchar o livro, vamos conhecer como é que ele está estruturado, né? Dizem que é sempre bom a gente dar aquela olhada no índice para ver quais são as seções, porque isso vai ajudando a gente depois a ir incluindo as informações no lugar certo. Então, vamos lá. A Melissa, ela dividiu o livro em 5 partes, tá? Na primeira parte, ela explica o que é a armadilha do desenvolvimento. Dá um overview e já dá aí algumas ideias de como fugir dessa armadilha. Na segunda parte, ela foca bastante no papel do gerente de produto, né? E fala de carreira, então é bem interessante. Na terceira parte do livro, ela fala de estratégia, né? De como isso é importante para todo o desdobramento em produto. A quarta parte do livro é quando ela aprofunda no processo de gerenciamento de produtos, né? E de como ele pode ajudar a organização a manter o foco nos resultados. E aí ela apresenta um modelo lá do Product Kata, bem interessante, que eu vou contar para vocês depois. E a última parte do livro, quando ela vai encerrando, ela traz alguns conceitos sobre o que faz uma empresa ela realmente ser direcionada a produto. Tem ali algumas reflexões e provocações interessantes, tá? Então, agora que a gente já sabe como é que o livro está dividido, vamos dar uma olhada em cada uma dessas partes? Bora lá? Vem comigo. Parte 1: A armadilha da construção. Como bem resume a Melissa, a armadilha da construção é quando as organizações ficam presas, medindo seu sucesso por entregas e não por resultados. Na prática, é quando se mede e também se recompensa, né, os times por entregas de funcionalidades, em vez de avaliar qual é o valor que essas entregas produzem de fato, tanto para os usuários quanto para as empresas. Bom, mas aí entra aquela polêmica, né, do que é valor, né? Essa questão que às vezes parece meio subjetiva. Bom, ela diz que valor para o usuário é quando os seus problemas ou suas necessidades são atendidas. Quando você fala de valor para a empresa, é algo que alimenta o negócio. E aí a gente não está falando só de dinheiro, mas o modelo de negócio pode ser captar dados para poder alimentar uma outra linha de produtos ou para poder aprender algo sobre aquele segmento de usuários, de clientes e poder desenvolver uma outra coisa, por exemplo. Então, é dessa relação, né, entre necessidade dos usuários e valor de negócio, né, existe essa troca de valor. Então, você precisa manter aí esse ecossistema funcionando e ativo para que a empresa continue existindo e seja sustentável. E aí, pensando nisso, né, nessa ideia de gerar valor, né, para as duas partes, tem essa provocação, né, que toda vez que você for desenvolver uma nova funcionalidade, você tem que se questionar se você está gerando resultado, né, e valor para o negócio e para o seu cliente. Então, assim, é algo que ela bate muito nessa tecla. Pensar estrategicamente, ela exige também uma mudança na forma como pensamos o processo de desenvolvimento de produtos, né? Então, ela também fala de uma armadilha que é muito comum, que é confundir gestão de produto com gestão de projetos, né? Muita gente que hoje está em produto veio da escola de gestão de projetos, né? Que é aquilo que você tinha um escopo bem delimitado, você tinha um prazo para entregar, tinha um orçamento. Normalmente, quando o teu projeto acabava, você atingia aqueles objetivos, o trabalho estava concluído, beijo, tchau, você vai para um outro projeto, é alocado em uma outra empresa, em outro projeto, e assim seguir a vida. Agora, quando a gente está lidando com a mentalidade de produto, né? Na verdade, ao entregar uma funcionalidade, ele é só o início do seu trabalho, porque aí é quando você começa a medir se aquilo realmente está fazendo o efeito esperado, né? Se atingir os critérios que você está acompanhando, e aí você vai ter a possibilidade de continuar evoluindo esse produto a partir dos feedbacks e a partir das métricas que você está acompanhando. Por isso que esse conceito de gestão de produtos e da função do gerente de produtos, ela é tão importante para a companhia, né? Porque ela vai movimentar a companhia para atuar com essa mentalidade que deve ser produzir valor, né? E não com a mentalidade de projetos.
Segundo a Melissa, as empresas que otimizam os resultados do negócio, que têm a estratégia bem alinhada com a estratégia de produtos, que priorizam os projetos mais eficientes para ajudar a desenvolver produtos num caminho de crescimento sustentável, essas são empresas que são direcionadas a produto de fato, né? Então, essa provocação que ela faz na primeira parte é basicamente isso, né? Virar essa chave para que a gente pare de só entregar feature e comemore a entrega de funcionalidade como se fosse o supra-sumo, quando na verdade a gente tem que entender se realmente precisa construir essa feature ou não, de que forma isso estaria relacionado com toda a visão da companhia, com os objetivos da companhia. Parte 2. A função de gerente de produto. Como coloca a Melissa, a gestão de produto ela é uma carreira e não apenas uma função no time, né? Gerente de produtos deve entender profundamente tanto do negócio quanto do usuário, para então identificar oportunidades e ver o que é a coisa certa para produzir, né? Então, como gerente de produto, você é responsável por sintetizar informações, dados, e aí dados a gente está falando de analíticas, de feedbacks, de NPS, de pesquisa de mercado. A gente também está falando de opinião de stakeholders, né, que também é uma informação importante. E isso vai direcionar para onde o time deve navegar, né? E uma outra coisa que é extremamente importante na função de gerente de produto é manter o time alinhado e entendendo por que estão construindo, o que estão construindo e qual é o resultado que se espera, né, com essa entrega. Então, disso está bem internalizado assim, pelo time. E aí o que eu achei interessante é que ela fala de 3 perfis, né? De péssimos gerentes de produto, que acho que vale a gente trazer aqui só para a gente não cair nessa armadilha. Que é a figura do mini CEO, né? Que acredita que sabe tudo, que já sabe a solução, que não precisa falar com ninguém, que não escuta o time. Também tem o perfil de garçom, então é só tirando o pedido. E tem um perfil de gerente de projeto. A pessoa está mais preocupada com o que entregar e quando, do que por que está entregando o que está entregando, né? Então, são armadilhas aí que a gente pode cair. Mas tá bem, a gente viu aí o que faz uma péssima gerente de produto. Mas o que é que deve ter de habilidade uma ótima gerente de produto, né? Bom, a Melissa diz que aqui o desafio, né, para ser uma ótima gerente de produto é saber trabalhar com o time para criar o produto certo, que traga esse equilíbrio entre os objetivos de negócio com as necessidades do usuário e aí, que aí retroalimente essa troca de valor que a gente já comentou na parte 1. Para conseguir fazer isso, é necessário entender muito sobre o negócio, sobre a companhia. Então, assim, qual é a visão e o objetivo da companhia? Como é o mercado que a companhia está inserida? Como é que a companhia rentabiliza, né? Quais são os usuários? Quais são as maiores dores? Como é a concorrência? Então, precisa ter muito bem dominado toda essa informação. Uma outra coisa que ela chama a atenção é assim, o título é bonito, né? Gerente de produto, né? Só que isso é uma armadilha também, porque não é uma posição de liderança formal. Na verdade, é muito pelo contrário, é uma posição que você tem uma liderança indireta, informal. Então, ele exige um exercício constante de influência e de comunicação. Porque você tem que convencer o time, você tem que convencer a empresa do que vocês estão fazendo, de irem para uma mesma direção. Então, essa habilidade de comunicação e de influência ela é extremamente importante. E uma outra coisa que nessa parte do livro que eu achei interessante é que ela também traz uma diferença que eu escuto muitas pessoas perguntarem também. O que difere um Product Owner de um gerente de produto, né? Então, às vezes, até no time e tal, surge essa dúvida. E aí a Melissa, acho que ela dá um bom exemplo aí para delimitar os dois. Então, assim, o PO, né, o nosso Product Owner, ele é um papel que existe na metodologia Scrum, né? Então, entre as responsabilidades está definir backlog de produto, criar histórias, refinar e priorizar o backlog. É claro que, dentre essas funções, um gerente de produto, ele também faz isso, tá? Mas quando você fala do PO, quer dizer, esse é o papel que ele vai executar, né? Um papel que é muito mais tático ali no dia a dia.
Já o gerente de produtos, que ele vai fazer, né, vai assumir aí alguma dessas responsabilidades, mas ele tem um olhar muito mais estratégico. Então, ele deve ser capaz de responder como determinamos valor nessa empresa, como medimos sucesso do produto, como podemos ter certeza que estamos criando o produto certo, como precificamos e embalamos o produto e lançamos no mercado. Faz sentido desenvolver isso aqui dentro de casa? Será que não seria melhor comprar uma solução de mercado? Será que podemos integrar o nosso produto com um terceiro para alavancar e poder entrar em novos mercados? Então, assim, um olhar bastante estratégico. Mas é claro, assim, que dependendo em qual nível você esteja na carreira, né, às vezes você não vai responder tudo isso, né? Pode ser que... mas é importante que você saiba essas respostas, né? E se não ninguém souber, que você trabalhe em conjunto aí para poder isso ser definido, e porque isso vai desdobrar em tudo que você vai fazer em relação ao produto. E outro aspecto importante dessa seção do livro que ela traz é que ela fala de carreira, né, em gestão de produtos. Ela traz 6 estágios na carreira de produto, que aí inicia com um gerente de produto iniciante, júnior, né, e tem até a posição lá do CPO, né, uma posição do C-level, né, em que tem ali um olhar bastante estratégico. O que basicamente muda nessa progressão de carreira é a alocação do tempo nas atividades desses profissionais. Então, quando você está iniciando, a sua alocação de tempo, gerente de produto júnior, tem uma alocação, tipo, 75% do tempo alocado em atividades táticas, né? O CPO, esse mesmo tempo, ele está alocado em atividades estratégicas. Então, no livro, ela detalha bem o que faz em cada uma desses estágios. Eu recomendo que depois de ouvir aqui o podcast você dê aquela gulgada, porque aí você consegue ver cada um dos níveis e o que ela entende que em cada nível você deveria fazer. E isso é bom porque quem está olhando aí uma progressão de carreira já olha para o próximo estágio e já entende que habilidade precisa desenvolver, o que precisaria estar fazendo. Então pode ser uma forma interessante aí de avançar na carreira, tá? Vou trazer aqui só um exemplo de um gerente de produtos pleno, que seria tipo um segundo nível, o que ela considera que a pessoa tem que fazer. Então, ela diz que essa pessoa ela trabalha com o time de desenvolvimento e de UX. A sua responsabilidade é idealizar e criar soluções para os usuários, né? E soluções que realmente funcionam. Vai ter muita conversa com os usuários, vai compilar muito desses dados e vai tomar decisões sobre quais são as funcionalidades que serão desenvolvidas com base em todo esse aprendizado que teve. E aí ela precisa ser estratégica o suficiente para garantir que o que está sendo criado conversa lá com a visão, né, da companhia, a intenção de produto. Ter esse olhar é importante. Ao mesmo tempo, tem que atuar ali de forma tática no dia a dia para garantir a execução dessa solução. Então, basicamente, aí é o que ela entende que um gerente de produtos aí no pleno tem sob sua responsabilidade. Parte 3. Estratégia. Bom, a Melissa, ela frisa bastante a importância da função de gerente de produto para uma empresa que queira realmente ser direcionada a produto, né? Outro aspecto que vai contribuir para a empresa conseguir virar essa chave é ter um bom processo que ajude na criação da estratégia e da tomada de decisão, né? Porque se você tiver um processo bem azeitado, as pessoas não vão ficar perdidas quando tiver que escolher entre uma oportunidade A ou B, porque está muito bem definido e alinhado qual é a estratégia da companhia, para onde ela quer ir. Então, ela acha que isso é essencial numa empresa que quer ser direcionada a produto. Tá? Então, como ela diz, uma boa estratégia não é um plano, na verdade é um guia para ajudar a tomar decisões em todos os níveis. Melissa conta que quando ela vai fazer consultoria e tal, e pergunta, e aí, qual é a sua estratégia? Normalmente ela recebe de resposta uma lista com to-dos e features que vão ser desenvolvidas. Para ela, uma boa estratégia, ela transcende funcionalidade, né? Ela tem que focar mesmo na visão e nas metas de alto nível, né? Tem que ser desdobrada a partir disso. Uma lista de features, ele é aí um dos últimos níveis, desdobramentos do que seria essa visão e essa estratégia, tá? Outra coisa que é interessante é que, para cada nível da empresa, tem um direcionamento de como essa meta, de como esse objetivo ele se desdobra, né?
E a Melissa traz até alguns conceitos para ilustrar como se daria essa implementação da estratégia. Então, por exemplo, você tem o CEO, C-Level, eles têm que definir essa visão, né? O que eles querem para a empresa em 5 anos, que valor queremos entregar para os nossos usuários, que posição de mercado a gente quer ter. Então, com isso aí definido, vem um segundo nível, que são os líderes de negócio, que eles vão, a partir dessa visão, setar as intenções, né? Então, assim, as perguntas que eles vão fazer é: que desafios de negócio podem nos impedir de alcançar essa visão, né? Que desafios são esses? E aí depois você tem uma outra camada, que é a liderança de produto, que vai definir as iniciativas de produtos a partir dessas intenções. Então, eles vão perguntar: que problemas podemos endereçar via produto para enfrentar esses desafios, para enfrentar esses obstáculos que nos impedem de alcançar a visão, ou que nos viabilizem alcançar a visão. E aí, quando chega no nível dos times, né, tá na mão deles de levantar as possibilidades. Então, você já tem ali iniciativas definidas, né, pela liderança de produto, e eles vão trabalhar para dizer quais são os caminhos possíveis para a gente fazer isso acontecer, né, e atingir esses objetivos. Então, vai cascateando mesmo. A visão é a base da estratégia, porque ela vai definir a direção e vai dar significado para as pessoas que estão trabalhando com isso, né? Então, ter uma visão forte é o que dá a estrutura necessária para pensar produto, né? Então, se isso não está bem azeitado, amarrado, é importante que você procure ter essas respostas, sabe? Porque senão, sei lá, você vai estar patinando, né? Bom, então, entendemos o papel de gerente de produto, já entendemos a importância de ter uma estratégia, né, bem definida. E aí ela entra, então, na Parte 4. Processo de gestão de produtos. Como diz a Melissa, as melhores soluções são vinculadas a problemas que os usuários precisam resolver. E aí ela apresenta o Product Kata, que é um framework, né, que ajuda a descobrir quais são as soluções corretas a serem desenvolvidas e criadas. Então, é uma maneira sistemática que ensina a gerentes de produtos a abordar a construção de produtos do ponto de vista da resolução de problemas. É um pouco daquilo assim, olha, deixe de se apaixonar pela solução e se apaixone pelo problema. O Kata tem esse objetivo mesmo, de alinhar todo mundo em torno dessa meta de construir o produto certo, né? É um processo extremamente interativo, que através dos feedbacks e dos aprendizados você vai adaptando ali a tua rota. A Melissa, ela sugere algumas perguntas quando você estiver trabalhando nesse processo. É um processo que tem 4 etapas, 3 primeiras muito focado para a criação e para a implementação da estratégia. Então, tem a parte de entender a direção da empresa, entender bem essa questão da visão, da estratégia. Tem um momento 2, que é analisar, né, o estado atual das coisas, então, onde estamos, para onde queremos ir. Tem o estágio 3, que é setar o próximo objetivo. E aí depois vai para uma etapa que é de execução, que é entendendo que momento de produto você está, para você poder escolher o processo certo. O que eu acho interessante é que dentro desse framework ela traz algumas perguntas que é importante que você tenha isso respondido, né, para conseguir evoluir no seu processo. Por exemplo, saber qual é o objetivo da companhia, onde vocês estão agora em relação a esse objetivo, qual é o maior problema ou obstáculo para alcançar esse objetivo, como você deve tentar resolver esse problema, né? Se tiver que escolher uma única opção, um único passo a dar, qual seria esse? E aí, a partir disso, o que você espera que aconteça, né, se você for por essa abordagem? Então, quais são as suas hipóteses? E aí você faz esses experimentos e no final você tem ali um momento ali de reflexão, de aprendizado, que é, tá, o que realmente aconteceu, né? Aconteceu o que a gente esperou, não, o que a gente aprendeu, e aí de novo você volta para um processo de retroalimentação, né? E aí, quando ela fala, que eu contei para vocês que eram 4 etapas, né, as 3 primeiras focadas muito nesse entendimento da criação da estratégia, da implementação, e tem a parte da execução, que o principal desafio é identificar o estágio do que você está no processo de produto. Então, ela fala de 3 estágios: exploração do problema, exploração da solução e otimização da solução que você encontrou, tá? Em exploração do problema,
aqui é descobrir realmente qual é o problema a ser resolvido, né? Porque muitas vezes a gente tem hipótese, mas a gente não tem certeza. Então, é descobrir a causa raiz. E aí vai lançar a mão de várias ferramentas para explorar esse problema. Pesquisa com o usuário, observação, aplicar questionário, pegar feedbacks, que às vezes você já até tem dentro de casa. Pode lançar a mão dessas ferramentas para abordar o problema do ponto de vista do usuário. Aí você pode estar já num estágio seguinte, em que você já sabe qual é o problema, e para esse problema, de repente, tem várias possibilidades, várias abordagens, né? E aí qual que você vai escolher, né? Ali você está trabalhando com hipóteses, mas aí, como você está trabalhando com hipóteses, você pode começar a rodar experimentos, né? Para validar ou invalidar essas hipóteses, gerar aprendizado. Então, a Melissa até fala de 3 métodos para ser usado. Então, a gente tem um método do concierge, que é você faz manualmente algo para o cliente para poder validar se aquilo ali resolve o problema dele. Você tem o método mágico de Oz, que é carinha de produto, mas por dentro é tudo manual. Então, o cliente acha que está tendo uma experiência real e, na verdade, por trás tem alguém ali fazendo a mágica acontecer. Então, ela até conta o caso lá dos Apos, né? Que eles criaram um portal de e-commerce. Quando as pessoas iam lá fazer um pedido, na verdade, eles iam na concorrência comprar e despachavam para o cliente, que foi uma forma deles que eles encontraram para validar se aquele modelo, se havia interesse, se havia demanda, né? E também tem o nosso querido teste de conceito, que você pega lá o seu protótipo, seu wireframe, e apresenta para o usuário, e em cima dele você pega feedback, você entende ali se está funcionando ou não, e aí pode interar isso tudo de novo, tá? Bom, e aí entendendo que você já identificou a melhor oportunidade para poder trabalhar, tá na hora então de você otimizar, né? E aí otimizar, você entendeu qual seria uma solução ali que você vai fazer a sua aposta, você vai definir as suas métricas de sucesso e aí você vai definir o que entra nessa primeira versão. Ela até comenta de que é interessante usar nessa etapa técnicas do story mapping, que é uma metodologia criada pelo Jeff Patton, em que ele coloca na mesa todo o trabalho que o time deveria fazer, né? Você tem ali um bom alinhamento e a oportunidade também de você entender o que é crítico para essa primeira entrega e o que eventualmente você pode deixar para uma versão seguinte ou ali num parking lot aguardando a validação de outras hipóteses e feedbacks, né? Conforme a versão fica pronta, né, você acompanha os indicadores para entender se está funcionando conforme esperado, o que você vai fazer na sequência, se é evoluir esse modelo, se é repriorizar coisas que você deixou lá no seu parking lot. Então, esse é o modelo que ela recomenda para você otimizar a solução. O que eu achei engraçado é que uma outra seção do livro, ela fala que ela não usa mais o conceito de MVP e tal. Mas quando eu olho aí para essa técnica do story mapping, quando você decide o que entra e não, de certa forma você está elencando ali já uma solução que resolveria um certo problema. Então, eu achei controverso, né? Parte 5. A empresa direcionada a produto. Segundo Melissa, uma empresa direcionada a produto, ela possui uma cultura que entende e se organiza em volta de resultados e não de entregas, e que avalia constantemente se a estratégia está conversando ali com os resultados que têm sido obtidos, né? Uma outra coisa é que uma empresa direcionada a produto, as pessoas elas são recompensadas por aprender, por atingir objetivos, né? Por entrega de valor, e não por entrega de features, né? Uma coisa que ela bate muito na tecla. E também que o time está muito próximo dos usuários, e a gestão de produtos ela é considerada crítica para o sucesso dos negócios, que a empresa toda tem que entender que é importante, né? Então, por isso que ela trabalha muito com essa questão do desenvolvimento de líderes de produto para poder disseminar essa cultura. E uma outra provocação que ela traz nessa última parte, que ela fala de roadmap. E eu achei interessante que ela diz o seguinte: roadmap ela tem que ser mais do que gráfico de Gantt, né? Porque ele tem que traduzir a estratégia da empresa, né, à situação atual do produto. Então, não adianta você ficar jogando lá um monte de features, colocar datas, porque não é isso. Ele é um instrumento de comunicação que tem que conversar com a estratégia. E aí, para você ter essa boa comunicação, o roadmap ele precisa conter e responder algumas coisas aí. Que tema que você está trabalhando? Que hipóteses que estão sendo consideradas? Qual é a meta que está relacionada a essas iniciativas? E quais são os critérios de sucesso, né? Você está em que estágio de desenvolvimento?
né? Você está no momento ali que você ainda está experimentando, você já está entregando, você já está inteirando, né? Então, também trazer, claro, né? Quais são os marcos, quais são as entregas importantes. E aqui eu entendo que entrega, gente, não é só o código, não, tá? Não é só a feature para o usuário entrando, é inclusive essas descobertas, né? Você tem esse momento todo de descoberta, de experimentar, e isso também pode estar contemplado. Acho que depois de todo esse conteúdo, tá todo mundo aí doido para olhar para os seus roadmaps para ver se está respondendo isso, né? Eu vou revisitar o meu, viu? Porque eu acho que tem muita coisa ali que eu, pelo menos, não comuniquei. Bom, queria falar para vocês que a leitura desse livro, Escaping the Build Trap, fugindo aí da armadilha da construção, do desenvolvimento, ela não é uma leitura lá muito fácil. Então, em alguns momentos, eu fiquei confusa. Falei, bom, mas o que ela está falando aqui? Será que isso aqui não seria a próxima etapa? Mas está nessa, então eu dei uma penadinha ali. Mas esse exercício, né, de compilar essas ideias, tentar estruturar isso aqui na cabeça de uma forma que eu pudesse trocar com vocês, foi bem interessante. Acho que me ajudou aí a consolidar alguns conceitos, né? Eu acho que as provocações que ela faz durante todo o livro são muito interessantes. A gente deveria criar um checklist, sabe? Para revisitar periodicamente. E quando a gente estiver ali meio sem direcionamento e tal, olhar para aquilo e falar, cara, mas tô sabendo responder isso? Para onde a gente está indo? Onde é que eu tô aqui nesse momento de produto? Então, eu acho que pode ser aí uma boa forma de nos orientarmos, sabe? Que precisaria ser revisitada aí com uma certa frequência. Vou fazer o meu, recomendo que vocês façam o seu, tá? E se eu tiver que falar assim, né, a gente falou sobre um monte de coisa, sobre estratégia, sobre processo e tal, mas se eu tiver que escolher uma única coisa, falar, cara, de tudo aqui que eu falei, né, para vocês não se esquecerem, que eu acho que a grande armadilha que o tempo todo, né, que ela marca muito em cima disso é entregar feature não é sucesso, né? Então, por quê? Porque a gente não sabe se é aquilo. E pra gente fugir dessa armadilha de sair entregando loucamente features e já partindo para pro próximo projeto e tal, a gente estabelecer um processo. Pode ser o processo Kata que ela comentou, pode ser algum outro framework, a gente sabe que no mercado, né, tem alguns modelos, mas assim, o mais importante de tudo é você ter um processo que te ajude a diminuir a incerteza sobre o que está construindo. E nunca perder de vista a estratégia. Então, a estratégia ela tem que estar colocada ali para você. Não pode ter dúvidas sobre ela, porque é isso que vai direcionar, depois vai te ajudar a responder todas as outras milhões de perguntas que vão aparecer no caminho. Então, se eu puder dizer que, olha, ponto aí que você deve lembrar sobre toda essa conversa que a gente teve aqui, é isso, né? Tem um processo para você garantir que você não só está entregando feature, que você realmente está entregando valor, tá bom? Bom, gente, este foi o bloco de notas. Como eu falei para vocês, é um piloto aqui no canal de Mulheres de Produto. A nossa ideia é extrair os principais conceitos, os principais aprendizados contidos em publicações de produto. E como vocês sabem, como todo experimento, seria muito bom receber feedback. Então, vou deixar aqui na descrição do episódio um link com um formezinho pequenininho, rapidinho, para vocês darem esse feedback, tá? Gostaria também de pedir para vocês contarem aqui nos comentários qual é o seu livro preferido na área de produtos. Vai que a gente se anima e faz um bloco de notas com ele, hein? Ia ser legal, não? Um último recadinho, eu aproveito para convidar vocês para ouvirem os outros episódios aqui no canal. Devo dizer que essa última temporada ela tá incrível, com entrevistadas assim super bacanas, então vale muito a pena conferir, ouvir, aprender, compartilhar, comentar, tá bom? Conto com vocês para isso. Então vou finalizando por aqui, eu espero que a gente possa se encontrar no próximo episódio do Bloco de Notas. Tchau! Este podcast é patrocinado por Cursos PM3, o curso referência em produto no Brasil. Aprenda com 17 instrutores de empresas como Nubank, Booking.com, OLX, Creditas e muitas outras em mais de 40 horas de conteúdo totalmente online. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição desse episódio. Saiba mais em cursospm3.com.br.